Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos a lição de número 11 desse terceiro trimestre de 2021, que é a lição de adulto, que traz como tema o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. A lição de número 11 ela tem por título o reinado de Ezequias. E o textuário diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. A verdade prática diz ainda: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedece e procura agradá-lo. O interessante é a verdade prática, ela repete duas vezes o mesmo comentário, né? A mesma frase. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedece e procura agradá-lo. Então nós vemos que com Salomão, o reinado de Salomão, por exemplo, foi um reino, né, abençoado por Deus. Deus abençoou Salomão como nunca abençoou ninguém, nem antes e nem depois dele. E agora nós vemos a frase, né, a mesma frase, de que Deus abençoou, né, no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante. Ou seja, antes de Ezequias, não houve alguém que confiasse tanto no Senhor. E depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então, nem antes e nem depois houve alguém que confiasse tanto no Senhor. Então, é uma questão de atitude que nós devemos tomar como servo de Deus, em servir a Deus com interesse de coração, de servir a Deus com integridade, com sinceridade, com o coração voltado 100% a Deus. Quando fazemos isso, Deus nos abençoa, porque é um processo natural. Deus sempre quis e quer que nós, seres humanos, sejamos seus dependentes, assim como o filho, né, uma criança depende 100% do pai. Né? Então Deus quer de cada um de nós essa dependência. E nós vemos que quando Ezequias se propôs a depender de Deus e a confiar em Deus, então Deus opera milagres que à vista humana se parecia uma situação que não teria jeito. Nós vamos ver aqui no conteúdo desta lição o caso, né, do rei da Síria, quando desafia Ezequias, falando mal do Deus de Ezequias, que os outros deuses não conseguiu livrar o povo das mãos do rei da Síria. Mas Ezequias, ao invés de ficar amedrontado, se acovardar, ele vai para a presença de Deus, apresenta diante de Deus aquela carta desaforada e explica para Deus o que estava acontecendo. E o resultado nós sabemos qual foi. Então o objetivo geral da lição dessa feita é asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. Então é importante a gente ter isso em mente, que quando nós temos um compromisso sério com Deus, Deus está sempre disposto a nos ajudar nos momentos mais difíceis da vida. Né? Isso não quer dizer que não tenhamos que passar pelo deserto ou pelo vale, né? Enfrentar dificuldades e tantas outras coisas que nos ocorrem nesta vida terrena que temos aqui. Mas a diferença de sofrer com Deus é diferente de sofrer sem Deus. Quando nós temos Deus, nós temos o alívio, nós temos o socorro, né, bem presente na angústia, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e é socorro presente na angústia. Então Deus jamais desampara o seu servo, ok? Então, os 3 pontos básicos dos objetivos aqui, em primeiro lugar, é apresentar
o íntegro reinado de Ezequias, ou falar sobre a integridade de Ezequias para com Deus. Segundo, sinalizar as afrontas de Sinaqueribe, que como o inimigo ele sempre procura nos afrontar, mostrando muitas vezes pecados que você cometeu no passado, que já foram perdoados pelo Senhor, que, como diz a palavra de Deus, foi lançado no mar do esquecimento, mas ele não perde a oportunidade, o inimigo, no caso, não perde a oportunidade de estar sinalizando, mostrando, soprando no teu ouvido, para que você realmente venha, assim, de uma forma ou de outra, desacreditar daquilo que Deus tem feito através do Espírito Santo na sua vida. E, em terceiro lugar, registrar o fim de Sinaqueribe. Então, Deus, ele não só tem o poder de afastar o mal, como tem o poder de desintegrar o mal para que você possa viver em paz e em comunhão com Deus. Então, uma introdução diz aqui: o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Então, o primeiro ponto que nós encontramos aqui é que ele foi uma pessoa que ele procurou andar na presença de Deus como tinha feito Davi, seu pai, né? Dentro de uma integridade, dentro de uma fidelidade, e para provar tudo isso, que ele realmente estava comprometido com Deus e fazer e obedecer a sua palavra, ele destruiu, diz aqui que ele fez uma reforma, né, no culto e na adoração a Deus, destruiu os ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, porque havia, né, na lição anterior nós falamos do sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É você adorar a Deus e adorar os ídolos. É você fazer uma mistura, sabe? Você agrada o mundo, agrada a Deus, e assim você vai costurando aqui e ali, e Deus não aceita isso. Então, o que nós vemos aqui é que ele reestruturou todo o sistema religioso. Então, como disse lá o profeta Elias, né, a Acabe, se Baal é Deus, vamos servir a Baal. Se Deus é Deus, se o Senhor é Deus, então vamos servir ao Senhor. Agora, para saber quem é quem nesse contexto, vamos fazer uma prova. E aí nós vemos o profeta Elias convidando, né, pedindo para o rei Acabe reunir todos os profetas de Baal e de Aserá e todo o povo de Israel para poder presenciar ali quem ia responder com fogo, se era Baal ou se era o Senhor. E no final de tudo nós vimos que o Senhor respondeu com fogo, apesar do muito clamor do povo lá de Baal, nada aconteceu. Então, semelhantemente, Ezequias, no seu reinado, ele vai trabalhar nessa reestruturação do sistema religioso, o que culmina num grande avivamento, né, para o povo de Deus. Por quê? Porque o povo, a partir do momento que é tirado todos aqueles altares, é derrubado todos aqueles ídolos, é quebrado e fica somente o templo, o povo agora se volta, né, inteiramente em busca do Senhor, e aí acontece o avivamento. Às vezes as pessoas perguntam, por que não está havendo avivamento nos dias atuais? O avivamento, ele depende exatamente de um coração quebrantado. Não de uma pessoa, mas de todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Quando nós nos voltamos, e é o que está escrito em Crônicas, né? Se o meu povo, né? Não é questão, né? Já tem um provérbio, um adágio que diz que uma andorinha só não faz verão, tá certo? É o que se comenta por aí. Mas se o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e orar e jejuar e quebrantar o coração, de forma que o coração seja quebrantado em busca de uma adoração completa, Deus vai ouvir a oração, Deus vai sarar a terra, Deus vai curar as enfermidades, Deus vai operar milagre. O problema é que as pessoas estão vivendo hoje no misticismo, as pessoas estão vivendo no nominalismo religioso e querem ver muitas coisas acontecer da parte de Deus, mas eles não vê nada, por conta da incredulidade, por conta do que acontecia em Israel, né? Então é preciso que alguém inicie
o rei Ezequias teve essa atitude de consertar as coisas. Ele se coloca na posição, debaixo da mão de Deus, e ele agora interage para que o povo se volte para Deus. Desfaz tudo aquilo que estava construído, que era abominação para Deus. E a partir daí, nós vemos o resultado, como diz aqui a introdução. Então, culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Então, nós vemos aqui que o rei Ezequias, ele foi um reformista, né? Porque instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhes propôs uma nova aliança com Deus, conforme registra 2 Crônica, capítulo 29, do verso 4 a 11. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Que maravilha, que coisa linda. Oxalá que nós também, nesse tempo chamado pós-modernidade, possamos deixar a religiosidade de lado e nos voltarmos 100% ao Senhor e buscar o Senhor com um coração sincero. Porque, irmãos, quem administra a tua vida e as decisões que você toma, não é o Senhor que toma por você, é você que toma. Então é questão de atitude. Eu decido, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês, veja bem o que vocês vão fazer. Veja qual é o Deus que vocês querem servir, mas eu vou servir ao Senhor. Então isso é atitude. É o que aconteceu com o rei Ezequias. Ele percebeu, talvez ele tenha feito uma análise de toda a história dos reis e visto a maneira como Deus agiu com esses reis ímpios e que só trouxeram prejuízo para a nação. Aí ele vai lá nos seus ancestrais e ele encontra quem? Davi, um homem que foi segundo o coração de Deus, um homem que andou nos caminhos do Senhor. Ele também olha para a vida de Salomão e vê ali os primeiros momentos do seu reinado. Por muitos anos, Salomão foi uma bênção nas mãos do Senhor e para a nação. Mas aí ele vê também o lado ruim da vida de Salomão. Então ele diz, eu não quero isso para a minha vida. Se o segredo é andar nos estatutos e obedecer os mandamentos do Senhor, então eu vou fazer isto. E ele se inclina a isto e começa a fazer. E o resultado é glorioso, porque nós vemos que ele manda purificar os lugares sagrados, ele convoca o povo a uma adoração nacional, né? E ele opera no meio daquele povo como um verdadeiro líder. Não era aquela pessoa egoísta, aquela pessoa que se achava a última bolachinha do pacote. Mas ele era alguém que convivia com o povo, não tinha aquele negócio de separação de classe. Era alguém que convivia com o povo, ok? Então nós vemos aqui que aí, depois de toda essa reforma, de tudo que ele promoveu ali em Judá, em Jerusalém, aí aparece Senaqueribe, trazendo para o rei as ameaças. Nós vemos, por exemplo, a história ali do que tinha acontecido. E não era mentira, não era uma história de trancoso. Porque, na verdade, Senaqueribe invadiu muitas cidades, muitos reinos. E os deuses que esse povo tinha não puderam fazer nada. Realmente, ele não estava mentindo. Mas ele afrontou a Deus. Quando ele diz, não deixe que o rei Ezequias vos engane com essa história desse Deus aí invisível. Porque assim como aconteceu nos outros reinos, vai acontecer com vocês. Se vocês se entregarem, vocês vão sobreviver, e é de certo e tal. Então, nós vemos aqui que Rabizaque, ele se pôs em pé e clamou em alta voz, na língua, né?
judaica, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. E aí nós vemos que Ezequias, tendo ouvido isso, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ele não fez como outro rei anterior, que pediu ajuda ao rei do Egito. Mas ele foi pedir ajuda à pessoa certa, a alguém que podia ajudar. Ele rasgou as suas vestes em revolta, em protesto, e foi para o templo. Levou a carta e apresentou a carta diante do Senhor. E Deus deu ali o veredito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos ainda, aqui na parte 3, na oração do rei, ele diz aqui assim: para intensificar ainda mais a sua estratégia de medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém. Mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Sinaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Sinaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos exércitos lhe deu o livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios. O fim de Sinaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Irmãos, que coisa maravilhosa e tremenda. O valor da oração, o poder da oração, a comunhão do homem ou da mulher com Deus. Muda a história, muda contexto, muda situações. Ele não precisou pegar em arma, não precisou reunir o seu exército, porque a luta já não era mais do rei Ezequias e nem do povo de Israel, mas era uma luta, né? Eles tinham arrumado encrenca, ou seja, Senaqueribe, o seu exército, tinha arrumado uma encrenca com Deus, porque eles blasfemaram contra Deus. Os outros deuses não tinham nenhum valor, não tinha nenhum prestígio, não podia fazer nada por ninguém e nunca puderam fazer, porque são imagens de escultura. Tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem braço, mas não consegue apalpar e nem pegar nada, tem pés, mas não anda. Então são coisas inanimadas. Então pode-se falar à vontade mal deles que não vai acontecer nada, mas contra o Deus verdadeiro é preciso tomar cuidado. E eles tocaram na menina dos olhos de Deus, o seu povo escolhido, e Deus não deixou barato. Enviou um anjo, apenas um anjo, e 185.000 soldados assírios foram exterminados. E se isso tudo não bastasse, ao chegar lá no seu palácio, os próprios filhos de Senaqueribe o assassinaram. Então é assim que Deus opera. Quando confiamos no Senhor, quando esperamos no Senhor, como está escrito no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Talvez você tenha clamado e esteja clamando, mas escute bem, Deus não é surdo. Deus não está com os olhos fechados ou vedados. As suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. Então espere, como diz o salmista, porque o Senhor vai ouvir e vai responder à tua súplica, ao teu clamor, e vai te dar o livramento. Nós vemos aqui a prosperidade de um rei que dedicou a sua vida em servir ao Senhor, de obedecer a sua palavra, de andar nos seus estatutos,
de obedecer os mandamentos e guardá-los. E o resultado foi promissor. Não foi acossado, não foi assassinado, como aconteceu com os outros reis. Organizou. É isso que precisamos fazer. Colocar a nossa vida espiritual em ordem diante do Senhor e adorar a Ele na beleza da sua santidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. E querendo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade para falarmos do seu amor. Amém.